E se você apenas quisesse curtir a noite de Halloween quando descobre que o maníaco chamado Michael Myers fugiu do hospício e agora tá se escondendo na sua cidade para fazer travessuras com o primeiro desavisado que der de cara com ele, o que você faria nessa situação? Essa é a história de Halloween o Início, filme lançado em 2007 e que começa uma nova linha temporal da franquia, que graças a Deus só teve 2 longas lançados. A propósito, já derrotei 6 filmes dessa saga, sendo eles os 3 originais e os da trilogia mais recente. Todos esses vídeos estão uma facada de distância, bastando que você clique no card que acabou de aparecer no canto da tela. No vídeo de hoje eu vou resumir o que rolou no filme e te dar as melhores dicas para derrotar, ou pelo menos sobreviver ao Michael da galera. No entanto, antes se inscreva no canal para garantir o vídeo da continuação. Além disso, crava a abóbora que a sua mãe comprou pro Halloween nesse like danado. Além disso, segue a gente nas redes sociais do canal e não seja vacilão igual aos personagens sem futuro desse filme, sendo que as suas decisões de agora podem levar ao seu sucesso daqui a alguns anos. E é por isso que eu gostaria de te apresentar a Alura, a maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil. Ao se matricular na Alura, você ganha acesso a todos os cursos da plataforma, que ainda te dão direito a um certificado a cada curso que você completa. Como eu tenho muito respeito pelos inscritos do canal, eu quero ver todo mundo prosperando, e eu diria que nesse caso a área de tecnologia é o presente e o futuro, sendo que a Alura disponibiliza material de ensino em vários ramos, como programação, front-end, data science, mobile, DevOps, inteligência artificial, UX and design e inovação e gestão. Esses cursos de tecnologia são indicados para quem quer começar na área tecnológica, fazer uma transição de carreira, aprofundar conhecimentos em diferentes stacks ou até mesmo impulsionar sua carreira atual com a tecnologia. O profissional que não se atualiza, infelizmente vai rodar no mercado de trabalho. Pô Ed, mas eu não tenho experiência nessa área, como faço para entender o conteúdo das aulas? Então, não precisa se preocupar, porque não tem pré-requisito para fazer os cursos, ou seja, não importa a sua idade ou se possui conhecimento na área ou não. Uma outra coisa muito legal é que você fará parte da maior comunidade de tecnologia do Brasil, onde é possível se conectar a milhares de profissionais da área. Através do Discord você também tem acesso a eventos exclusivos, grupos de estudo e mentorias com especialistas de diversas áreas. Não bastando tudo isso que eu falei, ao se matricular no Plano Pro, você pode usar a Alure, a inteligência artificial que tira dúvidas, dá exemplos práticos, corrige exercícios e ainda por cima sugere os cursos da plataforma que mais se encaixam no seu perfil profissional. Com esse plano você também tem acesso ao Alura Língua, caso tenha interesse em aprender inglês e espanhol, o que na minha visão é essencial para quem deseja trabalhar no exterior. Isso aconteceu comigo na Irlanda, onde pude aproveitar o meu inglês para trabalhar numa das maiores empresas de tecnologia do planeta. E eu acredito que os cursos da Alura vão te dar a bagagem necessária para crescer bastante nessa área. Fica ligado então, porque ao se matricular pelo link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai ganhar 15% de desconto na matrícula. Só que, gente, não perde essa oportunidade, porque as vagas ficam abertas por tempo limitado. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia na noite de Halloween, na cidade de Haddonfield, em Illinois. É aí que a gente conhece a família Myers, povão mais disfuncional que você já viu na Terra. Tem o padrasto bêbado, check. Tem a irmã do Michael Myers, que é uma adolescente precoce, check. A mãe é stripper, check. Tem uma bebezinha também que vai crescer tão biruta quanto o resto da família. E por fim, Michael Myers, um garotinho de 12 anos de idade que tem sérias tendências psicopatas. Enfim, o garoto vai pra escola e no banheiro ele é encurralado por 2 garotinhos. Os caras tiram com a cara de Michael, dizendo que a mãe dele paga as contas esfregando os melões em caras alheios. Uma briguinha digna de carrossel se inicia e é então que o diretor da escola separa a briga e manda Michael pra detenção. A mãe dele é chamada e é aí que ela descobre algo assustador sobre Michael Myers. Aos dois se junta o Dr. Samuel Loomis, um psiquiatra casca grossa, que fala que Michael Myers está fazendo maldade com os pets alheios. Ele então mostra fotos de vários bichinhos maltratados, falando que Michael vai crescer de uma forma bem cavernosa e potencialmente machucará seres humanos. Michael assiste a cena de longe e percebe que a futura carreira dele de Dexter pode estar em perigo, então ele decide dar um perdido e vai pra floresta, onde ele encurrala o garotinho que tinha feito bulinagem e dá uma lição nele, amassando a carne do filé de borboleta aí com um tronco de árvore. O rapaz bulinagem aí poderia ter gritado o máximo que pudesse na tentativa de atrair a atenção de pessoas que potencialmente poderiam estar passando por lá. Ele também poderia ter tentado acertar as pernas de
de Michael, fazendo com que ele caísse e derrubasse o tronco de árvore. Dane-se, eu acho que tomar umas 453 pauladas seja melhor nesse caso, pois o garotinho logo vai de base. Michael então volta pra casa como se nada tivesse acontecido, e como é noite de Halloween, ele fica tinindo pra pedir uns doces ou travessuras. O problema é que Meg, a mãe dele, precisa esfregar os melões em outros clientes e não vai poder acompanhar o garotinho nessa brincadeira, sendo que a mamãe delega a função pra irmã fogosa. Por falar em fogo, a bacurinha da garota tá em chamas, já que ela convoca o seu namorado Steve pra dar uma passada na casa e de quebra vir fantasiado de bombeiro, já que a mangueira é essencial nessa função. Como Michael é preguiçoso, ele não quer pedir doce ou travessura sozinho e fica bastante irritado com a atitude da irmã, o que faz a personalidade dele mudar subitamente, pois ele pega uma tramontina na cozinha e amarra o padrasto na poltrona com fita adesiva. Nessas horas eu me pergunto, como é que esse cara não acordou com o barulho da fita e com ela colando os pelos da cara dele? Dane-se, porque agora é tarde, já que Michael não tem dó e passa a tramontina na garganta do cara, o finalizando. Enquanto isso, o bombeiro Steve termina o serviço e vai recarregar as energias na cozinha, onde ele devora a mortadela da casa. Como esse seria o café da manhã de Michael, ele não perdoa e abre o coco do cara com várias tacadas de beisebol. É aí que Michael percebe que a noite de Halloween não vai ser tão ruim assim, já que Steve tinha uma máscara com ele, nesse caso a famosa de Michael Myers. O garotinho então fica tinindo pra fazer um cosplay e coloca a máscara no rosto. Ele então vai até o quarto da irmã e passa o dedo nela. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Irritadinho por não ter a mesma prática que os membros da família de Pânico na Floresta, o cara fica enfesado e mostra o Festival da Tramontina pra irmã, deferindo 17 golpes no bucho dela. Como se nada tivesse acontecido, o Michael vai até o quarto da caçula e pega ela nos braços, esperando pela mãe na porta da casa. A rainha dos melões não demora muito pra chegar e logo descobre que a família dela foi macetada. Bom, pelo menos só a filha dela, já que eu acho que ela não ligava muito pro Steve e nem pro namorado fanfarrão. Michael então internado no sanatório de Smith's Grove, onde ele é cuidado pelo Dr. Loomis. Inicialmente o garotinho até coopera com o doutor e inclusive recebe visitas da mãe, a única pessoa que ele ama de verdade. O problema é que ao longo do ano, Michael começa a apresentar um transtorno dissociativo de personalidade e com isso vem uma fixação de costurar umas máscaras feias do cão. A parada só piora porque com o passar dos dias ele vai ficando mais distante dos entes amados, inclusive da própria mãe, já que nem ela consegue mais se comunicar com o filho. Certo dia Deborah vai visitar Michael e não tendo nenhuma resposta dele, decide ir embora. Dr. Loomis se oferece para acompanhá-la e faz uma burrada tremenda. Ele pede que uma enfermeira Zé Ruela fique na sala com o garoto. Não bastando isso, a profissional da saúde senta na mesa e olha pra foto que o garotinho tá carregando, nesse caso dele mesmo com a bebê. A mulher ainda é desaforada e caçoa do garoto, afirmando que aquela bebê não poderia ser irmã dele, já que de acordo com a enfermeira Michael é muito feio. O garoto não digere isso bem e pega um garfo cravando no pescoço da danada. Vamos pensar um pouquinho, um hospício de segurança máxima vai permitir que os pacientes carreguem talheres de metal? É óbvio que isso seria uma arma na mão deles, especialmente nas de Michael, que finalizou 4 pessoas no mesmo dia. Portanto, a segurança aí poderia ter substituído o garfo aí por um de plástico. A enfermeira também vacilou nessa, já que ela tá na frente de um capirotinho desse, simplesmente debocha dele e começa a ler o jornal sem motivo nenhum. A garota no mínimo deveria ter mantido uma distância segura de Michael, mas deixa pra lá. Percebendo que o filho de Deborah já não é o mesmo Michael que ela conheceu, a rainha dos melões decide se autofinalizar com uma pistola. 15 anos se passam e é aí que a gente vê Michael crescido, que por acaso deve ter tido uma dieta bem balanceada, com direito a leite de texugo, porque o cara virou um psicopata bodybuilder. Olha o tamanho dele, meu Deus. O Dr. Loomis então faz a última visita a Michael e diz que vai fechar o caso dele, já que o paciente não abre a boca desde o fatídico episódio com a enfermeira. Não bastando isso, naquela mesma noite, 2 guardas acham que é uma boa ideia descontar na nova paciente do local, uma garota que infelizmente não tem vez contra eles, já que os dois arrastam ela pra cela de Michael na tentativa de se divertir. E agora eu me pergunto, por que, senhor? Todo mundo aí sabia que Michael tava usando o método Arnold pra fazer o booking. Além disso, o cara tinha sido condenado de finalizar 5 pessoas, inclusive a porcaria da enfermeira naquele mesmo local. Não bastando isso, os mesmos guardas sabiam que as máscaras eram praticamente sagradas pra Michael. Portanto, se eles não tivessem aberto a cela dele, nada do que vai acontecer teria ocorrido. Dito e feito, porque Michael fica perturbado e vai pra cima dos 2 caras, os finalizando sem muita dificuldade. Como psicopata já botou aquele shape desejado, ele decide fugir do sanatório e acaba colocando mais 4 seguranças na lista, além de uma secretária desavisada. Quem aparece no local é Danny Trejo, que também era funcionário lá e de certa forma
tinha se afeiçoado a Michael todo esse tempo. O cara tenta jogar uma psicologia de boteco e ao encontrar Michael tenta colocar as algemas ao redor dos braços dele, o que não é uma boa ideia. Infelizmente o Danny Trejo é afogado e não contente com isso, Michael ainda decide retribuir o carinho, afundando o coco dele com uma TV. Nessas horas o Danny Trejo poderia simplesmente ter dado meia volta e trancado o Michael naquela ala, já que ele era funcionário e tinha as chaves do local. Depois disso era só ter esperado a tropa de choque chegar e colocar a ordem no barraco. Mas não, esquece essa parada aí. No dia seguinte o Dr. Loomis é convocado para dar uma passada na instituição, sendo que ele tenta convencer a diretoria do local que Michael vai para Haddonfield, o que infelizmente não é levado a sério por eles. O vovô aí tava certo, já que Michael para num posto de gasolina e interrompe o caminhoneiro que tava no banheiro tentando cortar o rabo do macaco. O colega de profissão do Bino fica irritadinho e ameaça Michael com uma faca, só que mano, o cara já tinha visto o tamanho do bicho, que inclusive tava trajando roupas de psicopata. O que eu quero dizer é que nesse caso é legítima defesa, portanto o caminhoneiro já deveria ter afundado a tramontina no danado e não parado pra conversar. Dane-se porque Michael desarma o danado e o finaliza também. O maníaco então chega em Haddonfield e volta pra sua antiga casa, onde ele encontra a máscara de Steve. O problema é que alguém bate na porta dele, nesse caso ninguém mais, ninguém menos do que Laurie Strode, ou devo chamar de Fake Strode, já que essa atriz é tão carismática quanto a minha avó tomando banho no domingo. A garota entrega uma correspondência na casa dos Myers, já que o pai dela é corretor imobiliário e tá tentando vender a propriedade há vários anos, e eu nem sei por que ninguém quer comprar aquele local. Infelizmente Michael coloca um alvo nas costas da garota e começa a persegui-la pelas ruas da cidade. O mais bizarro é que ela tá acompanhada de duas amigas, nesse caso Linda e Annie, que olha só, é filha do xerife da cidade. Nesse caso, Fake Strode poderia ter comentado com a amiga que já tinha visto Michael antes, e que aquilo não era simplesmente uma brincadeira de Halloween, já que o cara não saía da bota dela. Dessa forma, o xerife tentaria trocar uma ideia com ele e perceberia assim que Michael tinha fugido da instituição, já que ele tinha todos os traços disso. Eu digo isso porque o Dr. Loomis também chega na cidade e comenta o ocorrido com o xerife. Como eu sempre digo, o pior dos filmes de terror é a falta de comunicação. Sendo assim, se Laurie tivesse comentado isso com Annie, com certeza o xerife ligaria os pontos e iria atrás do danado. Outra coisa, o Dr. Loomis realmente vacilou nessa, já que não havia muitas opções de lugar que Michael fosse. Portanto, eu acho que os únicos lugares viáveis nesse caso seriam a escola ou a casa da família dele. Sendo assim, o Dr. Loomis deveria ter passado lá e encerrado o assunto de uma vez por todas, mas dane-se, porque pelo menos ele passa numa loja de armas e compra uma Magnum. Ainda bem. Nesse meio tempo, o xerife debocha do velho e diz que o cara precisa se aposentar, já que é impossível que Michael Myers fosse pra lá. Da onde que ele tira a teoria dele? Acho que daquele local onde o sol não bate, já que isso não faz sentido nenhum. A gente precisa considerar que o Dr. Loomis estudou a vida de Michael por 15 anos, portanto, se tem uma pessoa viva que conhece mais sobre Michael, é o próprio psiquiatra. Sendo assim, a força da lei deveria ter dado ouvidos a ele. Enfim, é então que chega mais uma noite de Halloween e a gente vê Linda contrabandeando o namoradinho dela pra casa dos Myers, já que eles querem ter uma noite alucinante de fuquelância. Agora eu me pergunto, você precisa mesmo entrar numa casa abandonada sinistra onde 3 crimes aconteceram quando você tem uma van super confortável? Por quê? Por quê? Por quê? Dane-se, porque a fuquelada só dura uns 10 segundos. E Linda, bastante decepcionada com a performance do Peguete, pede pra ele ir na van pegar uma cerveja pra ela. Como Michael não foi convocado pro Oba-Oba e vai ter que limpar o chão depois disso, o cara fica irritado e desconta no Peguete de Linda. A proposta, esse filme consegue ser tão original que ele rapela as mesmas cenas de finalização do filme de 1978. Diante disso eu me pergunto, por que raios fazer o mesmo filme? Dinheiro! Dane-se, porque Michael coloca um lençol e vai pra cima de Linda. Infelizmente a garota não pode sobreviver sem oxigênio e logo ela vai de base. Nesse meio tempo a gente vê Laurie saindo de casa pra cuidar de um garotinho, nesse caso Tommy Doyle, e vai ficar sozinho com a babá em casa enquanto os pais dele saem pra curtir a noitada. Aproveitando a ausência da garota, o pai de Laurie tenta acertar a bola de golfe no buraco da esposa. Só que isso não vai rolar, pois Michael aparece por lá e finaliza os dois sem dó. O pai de Laurie até pego de surpresa, então não tinha nada que ele pudesse fazer pra evitar o fato. No entanto, a mãe de Laurie tinha algumas opções, sendo que uma delas com certeza não é ajoelhar no chão e ficar olhando Michael ali. Nesse caso, ela poderia ter jogado a mobília que estava atrás dela na fuça do maníaco, o que talvez permitisse que ela escapasse pela tangente. Dane-se, eu acho que ela amava tanto o marido que preferiu seguir o mesmo caminho que ele. E aí que a gente vê Annie levando a irmã mais nova pra visitar a Tommy, já que os dois tinham um pequeno affair lá carrossel. Na verdade, Annie só queria desembocar a caçula, pois
pois ela também tem um date marcado pra noite de Halloween. Infelizmente isso faz Laurie ficar solitária, já que ela não tem um peguete pra curtir à noite. É aí que Annie dá as boas notícias, revelando que o peguete dela tem um amigo, que vai deixar a Fake Laurie bastante feliz. O mais bizarro é que ela fala isso simulando um gesto muito estranho, e ainda por cima na frente da irmã caçula e do outro moleque, que ficam dando risada da situação. Que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Enfim, Annie e o peguete dela voltam pra casa, só que os pombinhos apaixonados não percebem que estão sendo seguidos por Michael, que assiste os dois fuquelando no sofá com o maior interesse da face da terra. Ele então resolve mostrar que a tramontina dele continua afiada, pois ele logo finaliza o namoradinho de Annie, deixando a garota completamente sem reação. Quando a ficha cai, a garota começa a gritar e tenta fugir da casa, no entanto Michael a puxa pelas tranças. Só que surpreendentemente Annie consegue dar um coice no danado, sendo que nessa hora ela poderia simplesmente ter aberto a porta novamente, que não estava trancada, mas não, ela prefere se isolar na cozinha. Muito bom. A garota então não para com o ataque de pelanca, o que acaba com a paciência de Michael, já que ele prefere calar a boca dela com tabefe. Algum tempo depois a gente vê Laurie acompanhando a caçula de Annie até a casa dela, e é lá que ela encontra o namoradinho da amiga completamente finalizado e ainda decorado com uma cabeça de abóbora. Nós então descobrimos que Annie tá muito ferida, porém ainda viva. Nesse caso, Laurie e a irmã de Annie poderiam ter feito uma coisa muito sensata, e eu me refiro a tirar a garota de lá e levá-la de volta pra casa de Tommy, de onde elas deveriam ter ligado pra polícia, mas não. Fake Laurie tem uma ideia muito melhor: invadir a cena do crime, onde o maníaco ainda tava, pra ligar pra polícia de lá, o que não faz sentido nenhum. Dito e feito, porque Michael ainda tava no cafofo e vai pra cima de Fake Laurie, que percebe que fez cagada e corre de volta pra casa de Tommy. Infelizmente, Michael invade a propriedade e começa a correr atrás dos três. Nessa hora, Laurie poderia ter pegado a gangue do carrossel e fugido por uma das janelas, mas não, ela prefere gritar pra todo mundo e Michael ouvir que eles estão se escondendo no banheiro. Felizmente, dois policiais entram na propriedade, o que não é exatamente muita coisa, já que um deles vai abrir a porta do banheiro e acaba sendo prensado pela tramontina de Michael. O que eu mais gosto é o parceiro dele, que simplesmente dá a volta no corredor e fala pra Michael ficar parado, sendo que ele já tinha fatiado o próprio amigo dele. Nesse caso, é uma situação onde o policial tinha total autoridade pra meter chumbo grosso no danado, mas não, ele apenas se limita a dar um tiro e ficar olhando Michael se aproximar dele e tramontiná-lo também. Outra coisa, por que numa situação dessa os policiais resolvem se separar? Isso é contra o procedimento em qualquer código policial no mundo todo. Portanto, os dois deveriam ter feito a varredura na casa juntos, justamente para que um cobrisse a retaguarda do outro. Ninguém se importa. Enfim, com o caminho desimpedido, Michael sequestra a Laurie e a leva para casa dos Myers. Ele então pega aquela mesma foto dele com a bebê, e é aí que a gente descobre que Fake Laurie na verdade é a irmã caçula de Michael. Isso só é reforçado numa conversa do xerife com o Dr. Loomis, já que o oficial da lei não queria que a tragédia da família Myers afetasse Laurie, e diante disso colocou a garotinha para adoção. O problema é que ele logo descobriu que a família Strode tinha adotado a garotinha. Fica subentendido que Michael não quer fazer mal a Laurie, já que ela é a única familiar ainda viva. O problema é que a garota não estudou linguagem de sinais na faculdade e não tem a mínima ideia do que ele tá dizendo. Ela então percebe uma faca enferrujada no porão da casa e se aproxima dele no chaveco, o que abaixa a guarda de Michael para ele ser espetado pela tramontina. Nessa hora a garota cometeu o clássico erro em filmes de slasher aqui do canal: não terminou o serviço. O que eu quero dizer é que ela deveria ter mostrado o Festival da Tramontina pra Michael e ter dado várias espetadas no danado, e não apenas uma como ela fez nessa situação. Dane-se, porque Laurie sai correndo da propriedade e vai pra rua. O problema é que ela cai numa piscina. Michael então se aproxima dela e aparentemente vai honrar a tradição de família, já que eu acho que ele quer tramontiná-la também. No entanto, a reunião familiar é interrompida por Dr. Loomis, que dá 3 tiros nas costas do danado. Uma Magnum tem a capacidade de carregar 6 balas ao mesmo tempo, portanto ele poderia ter descarregado as outras 3 no lombo do Michael. Enfim, o Dr. Loomis leva a garota pra viatura e começa a trocar ideia com ela. Por que raios eles não saíram de lá, meu Deus? Pô, cara, não... Pedro, cara!
Dane-se, porque Michael entra no carro e puxa a Laurie de volta pra casa deles. O vovô vai atrás e tenta dar uma lição de moral em Michael, dizendo que tudo que ele tá fazendo é por causa do próprio doutor, que abandonou o caso dele. O Michael aí pensa, é verdade mesmo, e assim começa a apertar os globos oculares do vovô. Nessa hora, Laurie tinha todo o tempo do mundo pra passar pela porta e fugir de volta pro carro, ou até mesmo sair correndo pelas ruas da cidade, mas vocês acham que ela faz isso? É claro que não, porque ela sobe as escadas da casa abandonada e se esconde lá. O Dr. Loomis desmaia e então que o maníaco vai atrás da irmã. É aí que Laurie pega a pistola do vovô e ameaça atirar no irmão. No entanto, o cara tá de saco cheio de tudo isso e decide brincar um pouquinho de futebol americano com a mulher, a derrubando da sacada da casa à medida que os dois caem no piso térreo. Como Michael amortece a queda, a cabeça dele fica meio dolorida, sendo que Laurie aproveita o momento pra pegar a Magnum e atirar no danado. No entanto, quase todas as balas foram disparadas, o que dá tempo pra Michael segurar a mão da garota e impedir que ela o mande de base. No último segundo, um tiro sai da arma e atinge Michael. É nessa hora que Laurie dá um ataque de pelanca, deixando um gancho pra continuação. Halloween, o início teve péssimas avaliações da crítica e foi mais ou menos com o público. Eu tenho que falar pra vocês que esse filme aqui não acrescenta nada na franquia. Eu acho que essa tentativa de humanizar Michael quando mostra o passado dele é muito chato, já que eu gosto muito mais da ideia de interpretar o maníaco como uma essência do mal num corpo humano. Da infância dele, a única parte que se destacou, na minha opinião, foi a paradinha das máscaras que ele usa pra anular a personalidade humana. O terceiro ato também é interessante, porque não segue exatamente a mesma linha do filme original. No entanto, todo o miolo entre o primeiro e o segundo ato é muito chato, sendo que os personagens não conseguem te cativar e essa Laurie Strode é uma danada, porque não tem nada a ver com a imponência da personagem original. Além disso, tem o fato de Rob Zombie não conseguir parar de tremer essa câmera. O danado tá parecendo até um alcoólatra antes de tomar a caninha, sem contar que o roteiro tem uns exageros que, pelo amor de Deus, tanto nas situações quanto nos diálogos, que são pavorosos. Mesmo assim, o filme tem uma dose de violência que é interessante e, portanto, eu acho que uma nota 6 para esse filme é de bom grado. Nas bilheterias o filme foi muito bem, já que faturou 80,4 milhões de dólares, e isso considerando um orçamento de apenas 15 milhões. 2 anos depois nós teríamos Halloween 2 chegando aos cinemas, um filme que, meu senhor, tá entre os piores dessa franquia, e se vocês quiserem que eu cubra ele aqui no canal, já sabe, dá o like e deixa a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. Sigam a gente também nas redes sociais e assista a playlist que vai aparecer aí no final do vídeo, onde eu trago os filmes de Halloween que eu já tive o prazer de derrotar no canal. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpites no filme foi de 22 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro caminhoneiro do banheiro. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!